Sérgio ele vai ter uma participação explicando como começou a iniciativa, né, como foi conhecido o AGAM, em seguida o pastor João Carlos, e depois eu vou continuar. Amém. Queria saudar a igreja na paz do Senhor, amém? Estar participando do projeto de visitação aos campos foi algo que Deus colocou no coração meu e da minha esposa. Em 2003, foi a primeira viagem que nós fizemos, no caso, especialmente em 2003, fui só eu, e nós fomos acompanhando a missionária Ana. Ela queria fazer uma viagem de supervisão de campo e precisava de alguém que fotografasse, filmasse, para que a igreja brasileira, e não só brasileira, mas no exterior, também pudessem conhecer um pouco do trabalho da mídia. E nós estivemos ali em Guiné-Bissau, visitamos o povo Soninké, visitamos a aldeia de Susana, conhecemos Varela, conhecemos vários locais, fomos até os Cobianas, mas especificamente, quando nós estávamos um dia ali em Susana, aconteceu algo muito diferente, especial. Era um dia que eu me lembro que era tarde, nós tínhamos almoçado e nós estávamos mais ou menos num momento de dispersão, para descansar um pouquinho, porque após o almoço o sol está muito forte, né? E eu estava descansando um pouco na varanda da casa do pastor Timóteo, quando, de repente, chegou o missionário Lenildo, entendeu? Que ele chegou correndo, entendeu? Assim, Sérgio, pega a tua máquina filmadora, nós temos que ir ali, eu descobri algo tremendo, nós temos que filmar, você tem que filmar, você tem que fotografar. Que maravilha. Então tá, peraí, deixa eu pegar minha máquina. Peguei minha máquina, peguei a filmadora e saí correndo ali. E aí, para onde que nós vamos? Nós estamos indo para onde, né? Entendeu? Até meio gaguejando. O que aconteceu? Que ele chegou com tanto ênfase, né? Com tanta assim, urgência, premência, né? Estava ele, um rapaz, né? Entendeu? Tal. Ele falou, não, nós estamos indo na casa do maior feiticeiro daqui de Guiné-Bissau. Aí eu, ai, Jesus, misericórdia. Senhor, perdoa os meus pecados, toma conta da minha vida. Tende misericórdia, Senhor. E nesse momento, o Espírito Santo começou a tratar comigo, entendeu? E mostrando que eu tinha sido convocado para estar ali, para documentar. E essa documentação que eu iria fazer era algo muito importante. Então, eu me apropriei do revestimento do Espírito Santo, de intrepidez e ousadia. Eu falei, não, eu vim aqui foi justamente para isso. Então, eu vou fazer o meu melhor aqui. Vou filmar o meu melhor. Quando nós chegamos ali, entendeu? Estávamos diante de uma choupana, uma casa semelhante àquela que o pastor Timóteo mostrou, né? E na varandinha da casa estava sentado um homem com uma túnica amarela, cheio de colares, e uma senhorinha, entendeu? Também já parecia com bastante idade, né? E nós chegamos ali e o missionário Dias falava que assim com eles. Olha, nós viemos aqui, nós queríamos fotografar e filmar a sua baloba, não sei o que. Eu não sei o que aquele homem grande entendeu, o que aquele feiticeiro entendeu. Eu não sei se ele entendeu que nós queríamos que ele fizesse algum sacrifício, alguma coisa em nosso favor, né? O tradutor tentava traduzir aquilo que nós falávamos. Eu sei que no início ele pediu dinheiro. Aí a gente falou, não, nós não temos dinheiro para dar para nenhuma obra, entendeu? Nós viemos aqui para falar daquele que é o maior de todos os irãs, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando nós fomos ali, aí continuamos aquela conversa, entendeu? Ali, e nós queríamos visitar a parte onde ele fazia o sacrifício, porque a parte que nós estávamos era a parte frontal da casa, era uma casa normal, entendeu? Mas na lateral da casa era onde ficava as mandíbulas, o resultado dos sacrifícios dos animais. Meus irmãos, era uma parede um pouco maior que essa aqui,
entendeu? E tinha mandíbula de animal de cima a baixo. Mandíbula, ossos, entendeu, e tal. Muitos animais foram sacrificados. Com a nossa conversa ali, eu entendi que aquilo ali foram sacrifícios que foram feitos pelo pai dele, pelo avô dele e por ele. Entendeu? Tá? E ali, aqueles animais estavam ali. E no meio daquilo ali tinha um local onde ele fazia o sacrifício. Né? E ele falou, não, para vocês poderem fazer a filmagem, fotografar, preciso oferecer pelo menos uma galinha. Aí a gente falou, não, nós viemos aqui justamente para dizer que não é necessário mais sacrifício algum, que agora foi feito um sacrifício perfeito. Um homem que foi o Deus encarnado, ele se sacrificou para perdoar os nossos pecados. Entendeu? E o sangue dele é muito mais precioso que galinha, bode, que vaca, qualquer coisa. Esse sacrifício foi perfeito para encobrir as nossas iniquidades. E nós falamos ali com eles, ficamos conversando, e nós fizemos aquelas fotos. Depois o pastor João falou aqui, o Dias esteve aqui na igreja, trouxe essa foto, e essa foto despertou no coração da amada igreja o desejo de interceder por eles. Entendeu? E olha, eu louvo a Deus, porque Deus, de alguma forma, usou aquilo que nós podemos produzir para despertar a igreja. E nós temos trabalhado nesse sentido, de realmente documentar aquilo que Deus tem feito, entendeu? Para que a igreja saiba, para que a igreja possa estar orando, intercedendo e realidades possam ser mudadas. Foi assim que começou o trabalho de evangelização e de libertação desse homem grande. Ele era um feiticeiro, uma pessoa muito respeitada, entendeu? Mas que tinha profunda necessidade de encontrar perdão para os seus pecados. Amém? Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Irmãos, e dando continuidade a essa história, eu fiz programa de rádio há uns 10 anos, né? E nós começamos a relatar, o nosso primeiro contato com missões é começar a relatar e orar, desafiar pessoas do nosso programa, orar pelas perseguições, né, que nós líamos da revista Portas Abertas, fizemos algumas campanhas no rádio, levamos alimento para outros lugares no Brasil e tal, alguns jovens foram comigo, mas nós continuávamos com isso bem curto, bem pequeno, né? E Deus colocou no meu coração de levantar uma oferta, como nós fazemos todo final do ano, no dia 31, a oração, a oferta de agradecimento a Deus pelo ano que passou, estava passando, e já no dia 1º nós temos o culto das primícias, né? Que nós também recolhemos a oferta, que é a primeira oferta de Deus. Nós acreditamos que é um momento profético de nós ofertarmos, aleluia, o nosso melhor para o Senhor. E Deus colocou no meu coração de dar tanto a oferta do agradecimento a Deus, como das primícias, para a obra missionária. Mas para quem? Para quem que nós ia entregar? Nós não sabíamos. Aí o diácono Daniel, da igreja, ligou para a Missão Horizontes, ali em Monte Verde, e quem atendeu? O nosso irmão Lenildo, o Dias. Né? Vários missionários estavam viajando, porque era começo de janeiro, né? E o Dias ali na missão, servindo a Deus ali na base, falou, não, eu vou até vocês, então, num culto missionário. Chegou, nós estávamos em 25, né? Os irmãos mais antigos lembram, a igreja era bem pequenininha, e a hora que ele trouxe, eu tenho até hoje, eu guardo aquilo, um painelzinho com várias fotos da África, né? E nessa foto, uma que encabeçava esse painel, a foto que o Sérgio acabou de relatar, que ele tirou quando o Dias foi visitar, juntamente com ele, o Agam. E ali, amados irmãos, nós entregamos a oferta missionária para o Dias, começamos um contato, um relacionamento com ele, mas, aleluia, Deus, né, isso em 2004, né, nós estamos em 2011, então faz 7 anos. Né, o painel que tem durado durante todo esse tempo é esse painel que chegou em nossas mãos, o primeiro contato com missões que a igreja teve. Foi isso aqui, ó.
né, da aldeia do pastor Timóteo, e aqui o grande feiticeiro Agã, sentado nessa visita que o Sérgio acabou de relatar. Então, isso ficou no painel, lá na igreja, perto do bebedouro de água. Então, todo mundo que ia beber água orava e olhava sempre para isso aqui. E a igreja começou a orar. Amém, Tim? A igreja começou a orar e Deus colocou no nosso coração de interceder pela conversão desse feiticeiro, né? De orar pela intercessão desse feiticeiro. E aí Deus, aleluia, pela sua infinita vontade, soberana vontade, prepara no meu coração para ir até a esse lugar. Mas foram um tempo de preparo, a Ana Maria me ligou, convidando para ir numa expedição, através do contato do Dias, e eu falei, vamos orar, se Deus levantar os recursos. Aí a igreja entrou numa mobilização missionária, né? Começamos a juntar até latinha, reciclável. O quintal de casa parecia um lugar de reciclável, né? Até meu sogro começou a achar ruim, porque podia dar insetos e tal, mas conseguimos, e ali foi cantina, e eu comecei a peregrinar toda essa cidade, né, desafiando, pedindo contribuição, oração, e Deus preparou todos os recursos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu estive em alguns lugares, né, pregando, e Deus levantou, uma vez eu estava em Limeira, num desafio jovem, Deus levantou um tiçãozinho tirado do fogo de uns 7, 8 anos, né, e falou, Deus vai te levar para a África. Eu falei, meu Deus. Um dia eu estava na Presbiteriana, onde a Silvana já estava congregando, ali em Dayatuba, e tinha um evangelista com a gravata dos Estados Unidos, aquela bandeira americana, e começou a andar no púlpito, e um monte de pastor ali, e ele pega e falou assim, estou vendo um avião, e esse avião está escrito África, e ele aponta para mim, e é tu que vai nele. Eu falei, Jesus, né? E Deus foi confirmando, e chegou o momento então da viagem. A mocidade fez um congresso, né, em qual a maioria desses jovens ainda desde aquela época. Então, louvo a Deus, amados irmãos, o Abner era um dos líderes da mocidade, né? Por esses jovens, alguns eram crianças, adolescentes, e ali foi o momento da despedida. E eu entrando em contato com o Timóteo, o que precisa levar, o que não precisa, o que você está precisando, né? Que a gente quer levar uma lembrancinha para cada dos seus filhos. Então, eu levei gibi, levei miçanga para Agnes, um negócio cheio de miçanguinha, e fomos para lá. E eu perguntando para o Tim, olha, eu quero chegar até esse feiticeiro. O Tim falava assim, escrevia, pastor, quando chegar aqui não é conversa. Eu, tipo assim, aqui o negócio é mais embaixo, porque eu não sabia todo esse currículo que esse homem tinha, né? Talvez, se soubesse, nem tinha ido, né? Mas, amados irmãos, aleluia, chegamos lá, e Deus, ele conduz todas as coisas. A equipe ficou um período ali em Guiné-Bissau, visitamos vários campos, mas como a equipe estava assim, sempre locomovendo, visitando um campo ali, visitando uma tribo ali, e não deu para ir, não tinha tempo para chegar e até ir atrás desse feiticeiro. Foi quando Deus preparou e Timóteo me desafiou e falou, fica um pouco mais, fica um período maior. Falei, Jesus, vou nem falar para minha esposa, né, que vou ficar um pouco mais. E aí a equipe voltou para a capital, não tinha celular naquela época, e na confiança de mudar minha passagem, né? E ficou tudo na confiança de chegar lá e dar certo, eu nem sabia. Mas fiquei esse período, fui com o Timóteo visitar algumas aldeias, fomos passar esse filme de Jesus ali em Elálabe, e né, ali foi uma história muito bonita. Mas, voltando um dia, eu acordei, estava em consagração, acreditando, a igreja estava em 2 meses de jejum e oração, a igreja indo para o monte, a igreja jejuando, a igreja orando, e o tempo foi passando e eu ficando angustiado. Eu falei, eu tenho que ir até esse homem, porque se eu não fosse, eu ia me sentir o homem mais covarde do mundo. Você entendeu? Porque a igreja enviou, Deus preparou, e o Tim sempre que... Porque há algo que envolve muitas coisas, famílias, cultura, tradição, e o diabo, e o inferno, e tudo isso, né? Mas um dia de manhã levantei e falei, Tim, eu quero ir lá. O Tim assim, preparou um padinuba, né? Pegamos uma bicicletinha, um caminho, e o Tim seguiu o caminho junto com a gente e chegamos até o Agã. Quando chegamos no caminho,
há um respeito muito grande, ninguém pode chegar perto dele. Quem chegasse perto dele e ele estivesse morrendo, o Tim vai contar melhor sobre isso. Mas quando chegamos ali, vimos um homem de mais de 80 anos, talvez, doente, fraco, indefeso, né? E jogado. Fazia 15 dias que não comia, não levantava, né? A família não cuidava, porque ele era chefe espiritual, então os espíritos que comandavam a vida dele. Mas ali, amados irmãos, eu lembro como fosse hoje. Medimos a pressão dele, tem até um vídeo, a gente medindo a pressão dele, e começamos a falar em Hebreus, aleluia, da palavra de Deus para o Agam, sobre o sacrifício. E aí ele, ainda até lembrei o Tim, que eu tinha esquecido disso. Aí ele olhou para um Padinuba, o velho, o ancião que estava junto com a gente, e falou assim: você não tem ido mais na cerimônia. Um Padinuba falou: não, e porque agora eu sigo a Jesus, né? Ele falou assim: você não ficou doente? Você não morreu? Não aconteceu nada com você? Né? Porque eles creem que vai morrer, vai ficar. E um Padinuba: não, porque Jesus é maior, Jesus é mais forte. E continuamos a testemunhar, o Tim com a Bíblia aberta, e nós falando do amor de Deus, na língua dele, e chegou o momento que eu pedi para orar por ele, né? E ali impomos as mãos na cabeça dele e oramos, né? Eu falei ainda para um Padinuba: você não precisa traduzir essa não, porque eu vou orar com aquilo que eu aprendi, e fogo no lombo do cão, né? E ali oramos, tal, e pedimos para voltar outro dia. E chegamos no outro dia, o Tim tinha até, assim, eu lembro como se fosse hoje, que eu falei assim: ô Agam, Deus é poderoso, aleluia, para te dar força nas pernas, para te dar alimento, né? Aleluia, para você ter a vontade de se alimentar. O Tim foi uma das poucas vezes que ele ficou em pé, mas quando nós chegamos no outro dia, ele na minha frente, ele bateu na perna, que ele estava com a perna forte, e que ele tinha se alimentado. Ele comeu o porco do sacrifício, mas comeu, ignorante. E continuamos a falar do amor de Deus para ele, aleluia, e desafiamos ele a abandonar aqueles espíritos, abandonar as balobas, aleluia, e entregar a vida dele para Jesus. E depois deste momento, tivemos que fomos embora e fomos para outros lugares, né, em outras aldeias, e chegou o momento da minha volta. Aí quando eu chego no Brasil, depois de algum tempo, aleluia, o Tim manda a circular, aleluia, da conversão do Agam. Do momento que quando eles chegaram, porque aí a Van começou a ir para cuidar dele, os meus irmãos começou a ir para cuidar dele, foi quando realmente ele entregou a sua vida a Jesus Cristo. Arrancou os colares, né? E eu quero, nesse momento, passar para o pastor Timóteo, dar continuidade nessa história maravilhosa. Como a igreja intercedendo, participou, aleluia, dessa conversão, deste momento que, aleluia, marcou não só a nossa igreja, mas talvez o ministério do Tim e também o povo Felupe. Então, nós continuaremos ouvindo da própria boca do Tim depois de 7 anos, né? Aleluia, 6 anos, a história da conversão do Agam, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus por tudo isso. E o que eu quero dizer, irmãos, que Deus colocou no meu coração é que Deus continua reinando, Deus está realizando a sua obra sobre a terra, irmãos. Deus está realizando a sua obra sobre a terra, irmãos. Ele vai continuar realizando, ele quer alcançar as nações, ele quer alcançar os povos sem Jesus. Ele já nos deu ordens para nós participarmos disso. E eu louvo a Deus porque essa igreja abraçou essa causa, a igreja acolheu essa causa e decidiu participar da obra do Senhor, irmãos. Eu dou muitas glórias a Deus, porque essa igreja aceitou o desafio, né? Aceitou o desafio e embarcou, né? Embarcou nessa empreitada de lutar em oração, em jejum, por aquele homem, de orar e jejuar pela viagem do pastor João Carlos naquela altura, porque Deus tinha um plano para a vida dele, que ele nem imaginava e nem nós, irmãos. Glórias a Deus, porque Deus está realizando a sua
obra e é privilégio nosso participar dele, irmãos. Não é castigo, não é maldição, não é uma tristeza, um fardo pesado para um missionário servir ao Senhor, para uma pessoa, um crente, se destacar e se oferecer para a obra missionária para que Deus o use. Não é peso, não é castigo. Irmãos, é bênção, é privilégio, porque através de nossas vidas, mesmo sem merecermos, mesmo sem termos capacidade nenhuma em nós mesmos, Deus nos usa, Deus nos capacita e nos usa para alcançarmos as pessoas que estão nas trevas. Irmãos, aquele homem estava em grandes trevas, irmãos, por causa do grande poder espiritual que ele detinha. Aquele homem, um dia, ao passar perto da casa dele, vendo-o lavrar, plantar as mandiocas no quintal dele, eu lembro até hoje. O meu vizinho, que o João Carlos conhece, o Cabalancai, nosso vizinho de frente, a minha vida levado para o mato para a gente conhecer, ver como é aquela lavoura deles e tal. E na volta, eles comentaram, está vendo aquele homem ali? Aquele homem tem mais poder do que todos aqui. Eu perguntei, mais do que o chefe? Ele disse, ixi, né? Demais. Né? Claro que eles falaram na língua deles. Né? Mas eles disseram que esse homem é que tem poder. Irmãos, aos poucos, com o tempo, a gente foi descobrindo, nem mesmo quando a gente foi lá acompanhando o pastor João Carlos, tínhamos ideia, irmãos, do grande poder que esse homem detinha. Irmãos, ele tinha autoridade sobre os 7 maiores espíritos dos Felupes. Um deles é o espírito que governa a questão do ritual dos rapazes se tornarem homens, né, da circuncisão que eles fazem a cada 28 anos. E é um dos espíritos mais temidos, mais poderosos que eles têm. Irmãos, isso nós descobrimos com o tempo, evangelizando esse homem, levando ele a Cristo, depois no discipulado com ele. A cada dia nós estávamos com ele lá, evangelizando e ajudando ele a entender quem é Jesus, o que Jesus fez por ele e como ele poderia entregar a vida do Senhor Jesus. Junto com o Tino, que o pastor João Carlos conhece, junto com o Forna, que os irmãos conheceram, nós passamos a partir daquele dia que nós fizemos a visita ao Agam, junto com o pastor João Carlos, a visitá-lo, a dar banho nele, cuidar dele como um bebê, cortando o cabelo, fazendo as suas unhas, cuidando dele mesmo, tomando nos braços. Irmãos, ele ficou impressionado. Ele não acreditava. Ele dizia para a gente, mas como é que vocês estão fazendo isso por mim? Por que vocês estão fazendo isso por mim? Ele ficava nem envergonhado, ele não ficava mais, né, com a gente, cuidando dele, dando banho nele, porque ele sentia o amor de Deus por ele, irmãos. Ele sentiu claramente o amor de Deus por ele. E ele ouviu claramente o evangelho pregado para ele na língua dele, através do nosso irmão Tino. Várias vezes nós o visitamos, cuidando dele, e a minha esposa levando comida para ele, e cuidando de uma ferida que ele tinha debaixo do joelho. Nós curamos aquela enfermidade, nós fizemos o tratamento, a minha esposa, e até o próprio filho dele, que depois se converteu, ajudou, porque ele primeiro não queria nada, não queria conversa nenhuma, mas depois, quando viu que o pai estava melhorando de saúde, começou a ajudar e depois entregou a vida ao Senhor Jesus também, bem mais tarde, mas depois que o pai dele entregou a vida ao Senhor Jesus. Glória a Deus por isso, irmãos. Irmãos, quero deixar claro que só fomos naquele dia, né, só enfrentamos, né, todas as hostes do inferno para alcançar aquele homem, junto com o pastor João Carlos, junto com um ancião da nossa igreja, Ampa de Nuba, né, que o pastor João Carlos chamou, para irmos juntos. Nós o chamamos, aliás, para irmos juntos. Por quê? Por que nós fomos? Porque sabíamos que esta igreja estava orando e intercedendo e jejuando por aquela viagem, por aquele homem, irmãos, porque sabíamos que iríamos enfrentar o próprio diabo e muito poder espiritual que ele tinha. Nós tínhamos só uma ideia, mais ou menos, de como seria, mas não imaginávamos quanto poder espiritual que ele tinha. Na verdade, já estava em decadência o poder e a vida daquele homem, porque ele havia muita fama, né, por muito tempo, mas já havia caído a sua fama, a sua reputação, porque ele estava, as pessoas achavam à beira da morte. Na verdade, demorou mais um ano para ele partir e estar com Cristo, mas as pessoas achavam que a qualquer momento ele poderia morrer. Por isso, eu creio, irmãos, que também Deus
usou as nossas vidas dessa igreja para alcançar aquele homem, porque já estava debilitado, ele já estava frustrado com os espíritos, ele já estava decepcionado com eles, porque durante toda a vida ele tinha servido a eles, matando tantos animais, derramando tanto sangue por eles, derramando tanta aguardente, uma cachaça das palmeiras que eles fazem para os espíritos, e eles, naquela altura, tinham deixado ele já à míngua. Irmãos, ele estava literalmente à míngua. Como o pastor João disse, ninguém, nem da família, ia cuidar dele, ia lá vê-lo. Por quê? Se o vissem morto, eles teriam que fazer vários rituais para se purificarem por causa do poder que ele tinha. É mais ou menos como no Antigo Testamento, nós vemos na lei de Moisés, várias recomendações da lei de Moisés para as pessoas se purificarem em certos casos de lepra, de outras doenças também. Assim também eles entendem que uma pessoa que tem muito poder espiritual, se ele morre, quem o vê morto, ele vai ter culpa, ele vai ter alguma maldição, ele precisa fazer vários rituais para se purificar. A única pessoa que estava indo vê-lo todo dia era uma outra pessoa, um outro homem que também tinha várias entidades que ele controlava, que ele cuidava, e essa pessoa, esse homem, ia vê-lo todo dia só para ver se já tinha morrido ou não. Ele não ia cuidar dele. Ele não ia fazer nada por ele, talvez ele dava no máximo água para ele beber, mas ele não cuidava dele. Eu acho que estava até torcendo, né, secretamente, para que o Agam logo morresse. Para quê? Para que ele pudesse assumir aquelas balobas, quer dizer, aquelas entidades, aqueles espíritos, para que ele tivesse a fama, o prestígio, né, todo o valor e o respeito que o Agam tinha antes. É um homem chamado Baruai, que realmente depois assumiu essas balobas, essas entidades que o Agam tinha, todos aqueles ossos que o pastor João Carlos viu, Sérgio viu, Dias viu, na parede da casa dele, tudo foi transferido 6 anos depois para a casa do Baruai, que assumiu aquelas entidades. A única outra pessoa, além daquele homem que estava visitando o Agam, era um dos filhos dele, Jonatas, que havia conhecido Jesus. Porque ele sabia que em Jesus nenhuma consequência espiritual haveria. Ele não teria nenhuma maldição, nenhuma praga em cima dele. Então, através dele que a gente descobriu que ele estava doente, debilitado e precisando de tratamento e de saúde. Irmãos, nós cremos que, sem dúvida, foram as orações, a intercessão e o jejum desta igreja a favor daquele homem que Deus usou para levá-lo a Cristo, se quebrantar. E um dia, na nossa frente, eu e o Tino lá, orando por ele, evangelizando a ele, ele entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Claramente, irmãos, claramente ele confessou os seus pecados, confessou ter matado pessoas espiritualmente com feitiços, e entregou a vida a Jesus, entregou a vida a Deus, e achava que naquela hora ele já ia subir, né? Já ia encontrar com Deus, né? Outro dia, a gente estava lá com o Tino, e ele estava chateado com Deus, porque Deus não tinha levado, né? E eu disse para ele, como a gente sempre fala com os anciãos de lá, papai, né, o senhor não podia ir ainda, Deus quer usar o senhor para falar para os outros, dos seus parentes, né, seus amigos, o que Deus fez na sua vida, né? Porque um dia ele chegou a dizer isso, né? Ele chegou a dizer, mas como é que os meus parentes, os meus familiares, como é que eles vão saber dessa bênção? Como é que eles vão saber que eles podem também entregar a vida a Deus e serem salvos? Eu falei, papai, é o Senhor que vai fazer isso, né? Deus te deu vida ainda, te deu saúde ainda, até que ele voltou para a casa dele, pastor, né? Ele voltou para a casa dele, olha lá onde o irmão Sérgio o encontrou da primeira vez, todo vestidinho, todo bonitinho, quando ele ainda tinha aquela fama, né? Então, ele estava lá de volta na cadeira dele, na varanda da casa dele, porque ele já não estava mais em perigo de morte. Assim passou muitos meses até voltar para aquele local onde, se ele morresse, não teria problema nenhum para a família dele. Irmãos, nós louvamos a Deus pela obra que Deus fez na vida daquele homem e começou com sonhos, né? Eu sempre tive vontade, até hoje estava esperando a oportunidade que Deus daria para eu estar aqui com os irmãos e contar aquilo que Deus revelou no coração do Agam, né? Os primeiros sonhos que ele teve, os primeiros sonhos que Deus deu, foi junto com o Tino, eu, ele e o Tino, né? O que acontecia?
Lá eles têm, irmãos, um tipo de luta tradicional do povo, é cultural deles, que parece mais ou menos o judô, né? Uma luta corporal, certo? Não é de soco, é de derrubar o outro, né? É uma coisa da cultura deles, né? E não há a ideia de que quem está lutando contra o outro como se fosse inimigo, não. É como se fosse um esporte, certo? Quem luta um contra o outro está em parceria, está assim, só aceitam lutar contra o outro se for pessoas que tenham mesma capacidade, mesmo nível, mesma força, certo? Assim, eles sempre tomam muito cuidado para que seja muito bem organizado essas lutas que eles fazem. E o Agamo sonhou, né, que ele estava andando nas ruas de Suzana, e ele chegou em frente da minha casa, e lá no meio da rua, eu e o Tino estavam lutando essa luta. Eu e o Tino estavam lutando essa luta, um com o outro, né, quer dizer, não como inimigos, né, mas como parceiros, como pessoas, como se fossem membros de uma mesma equipe, de um mesmo time, certo? Lutando juntos, né? E muitos cachorros grandes latindo em volta. Ele até contava o sonho imitando o cachorro, latindo, bem alto ele contava, né? E ele ficou assustado com aquilo, né? Assustado demais com aqueles cachorros enormes que ele nunca tinha visto igual, ladrando em volta de nós, e eu e o Tino lutando. E ele questionou o Tino: Tino, o que você está fazendo lutando com o branco? Né? O que você está fazendo? Né? Então o Tino explicava para ele que ele estava no caminho de Jesus, né? Que ele estava seguindo a Jesus, te entregue a vida a Jesus, né? E então Deus começou a operar no coração dele. E depois que ele entregou a vida a Jesus, aquele dia em que e o Tino, orando por ele, entregou a vida a Jesus, ele tirou as pulseiras, né, que eram símbolos dos pactos que ele tinha feito com os espíritos para conseguir filhos, riqueza e poder espiritual. Ele arrancou mesmo. Por quê? Porque ele estava entregando a vida a Deus e ele estava mostrando que ele estava assim, decepcionado com os espíritos, não queria mais nada com eles. Então entregou a vida a Deus. E depois disso, quando fomos visitá-lo, ele contou: olha, eu sonhei, eu e você, né, falando comigo, né, subimos para o céu, né, porque a gente contava para ele do céu como é que seria, que lá ele poderia enxergar, que ele poderia andar, né, tudo seria muito branco, lindo, maravilhoso, perfeito. E ele disse: nós chegamos no céu, eu e você, nós subimos, nós furamos aqui a palha da varanda, né, da casa, e lá de cima eu reconheci lá a aldeia tal e a aldeia tal, mas a gente continuou subindo e chegamos num lugar muito bonito, todas as pessoas andando e eu também andando, enxergando tudo bonito demais, tudo branco, limpo, perfeito. E eu pensei assim: puxa, é igual o Timóteo me falou, né? Eu ia andar, ia enxergar, tudo é bonito demais, maravilhoso aqui. Aí ele falou assim: mas não teve jeito, eu acordei e era só um sonho, né? Acabou. E ele depois teve outro sonho, né, da mesma forma, só que ele foi sozinho, né? Eu não fui com ele. E ele me disse que ele entendeu naquele dia que ele sonhou da segunda vez que foi para o céu, só que sozinho, que ele iria antes de mim, né? Que a gente não iria junto para o céu, né? Então ele já começou a ficar conformado que ele não iria junto comigo, mas iria sozinho, ele iria na frente, né? Então, irmãos, isso é um pouquinho do que nós podemos compartilhar daquilo que Deus fez na vida do grande Agamo, que tinha muitas entidades espirituais, tinha muito poder, mas como sempre, em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, o diabo promete muito, né, dá pouco e toma tudo que a gente tem. Se a gente não se cuidar, se a gente não abrir o olho, é isso que ele faz. Se a gente não estiver em Cristo, salvo e guardado por ele, é o que havia acontecido com o Agamo. Mas graças a Deus ainda estava com vida, e por causa da operação de Deus, através dos irmãos, do pastor João Carlos, Deus fez com que naquele dia pudéssemos começar um trabalho na vida dele, e ele realmente entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, irmãos. Um dia, eu também, no discipulado com ele, eu perguntei: quais são as entidades, quais são os espíritos a quem você servia, papai? E ele dizia: é o fulano, 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 e disse todos eles. Eu não lembro mais os nomes dos espíritos a quem eles acreditam que realmente tem poder, irmãos. Os espíritos lá realmente têm poder. Contei várias coisas já para o pastor João Carlos, eu tenho compartilhado com outros. Não é coisa de folclore ou de crendice, de superstição, não, irmãos. Claro que Deus tem infinitamente muito mais poder, sem comparação, acima do diabo. Mas o diabo tem poder, irmãos, e realmente cega as pessoas naquele lugar e opera de muitas formas. Mas cada uma daquelas entidades que ele detinha, ele expulsou
todas, irmãos. Cada uma delas ele chamou e dizia: eu te expulso da minha vida em nome de Jesus. Cada uma delas ele expulsou, ele rejeitou em sua vida e entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Glórias a Deus por isso, irmãos. Glórias a Deus pelo seu trabalho, pela sua obra na vida das pessoas que Ele mesmo quer alcançar através de nós. Nós não temos mérito nenhum, irmãos. Nós apenas somos servos, instrumentos de Deus em suas mãos para realizar a sua obra. E é privilégio nosso, privilégio sermos usados por Deus, mas é dever nosso, é obrigação sermos usados por Deus. Irmãos, para concluir esse testemunho, eu gostaria de meditar no livro de Romanos, capítulo 10, verso 13 em diante, texto que Deus tem falado em nossas vidas toda essa semana. Cada noite, o pastor João Carlos tem lido esse texto em cada igreja que a gente foi fazer conferência. Sei que o nosso tempo já avançou bastante, mas eu quero concluir com esse texto, irmãos, para que seja a palavra de Deus trabalhando em nossas vidas, em nosso coração. Romanos capítulo 10, verso 13 em diante diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Irmãos, graças a Deus que o Agam invocou o nome do Senhor. Ele chamou pelo nome do Senhor. E o sentido aqui é de clamar, é de invocar o nome de alguém pedindo ajuda, pedindo socorro, né? Um pedido de ajuda, assim, quase que em desespero, assim, né? Clamando por ajuda, clamando por socorro. É a ideia, né, que está por trás dessa palavra nesse texto. Todo aquele que clamar pelo nome do Senhor, quer dizer, apelando para Deus, apelando pelo poder de Deus, pelo nome do Senhor, pelo poder que esse nome tem, será salvo. Por isso cremos, temos certeza que o Agam está na glória, junto com o nosso Pai Celeste, nos esperando, né, para a gente nos alegrar quando nos reencontrarmos novamente. Mas como é que ele poderia invocar o nome do Senhor, irmãos? Como é que ele poderia pedir o perdão de Deus? Como é que ele poderia confessar naquele momento os seus pecados, dizer claramente todos os podres, os males que ele havia feito e entregar sua vida a Deus, se ele não cresce, se ele não tivesse crendo no Deus de quem ele ouvia falar, mas que ele não cria nesse Deus, ele não confiava nesse Deus, ele nem cria em Jesus. O povo Felupe, como muitos outros povos africanos, acreditam em Deus, sim, né? A maioria acredita em Deus, mas eles creem num Deus distante, um Deus que criou o mundo e se afastou e não está nem aí para a vida do ser humano, não faz nada pelo ser humano. Quem faz são os espíritos, por isso eles adoram e servem aos espíritos, que eles acreditam serem muito bons, que fazem tudo por eles. Como é que o Agam poderia invocar o nome do Senhor Jesus e crer nele, entregar a vida dele a ele, se ele não cresce no Senhor Jesus? E como é que ele poderia crer nele, irmãos, se ele não tivesse nem ouvido falar em Jesus? Se ele não tivesse nem ouvido falar de Jesus? E como ele poderia ouvir falar de Jesus? Não somente ouvir falar, porque ele já tinha visto o filme de Jesus na Igreja Católica muitos anos antes, mas não tinha entendido quem é Jesus e o que Jesus poderia fazer por ele. Como ele poderia crer, como ele poderia ouvir, se não houvesse quem pregasse, quem anunciasse essa palavra para ele, irmãos? Como poderia haver? Como essas pessoas que pregaram para ele, o pastor João Carlos, o Papadinuba, eu, o Tino, o Forna e outros que também ensinaram a ele, evangelizaram o Agam, se não fôssemos enviados? Como é que poderíamos pregar, anunciar a palavra de Deus, se não fôssemos enviados para aquele lugar, para aquela pessoa? Irmãos, essa é uma questão muito séria para a humanidade.
é o desafio da igreja, irmãos, que Deus coloca para nós, que Deus quer que você, cada um de nós aqui, estejamos meditando e considerando como é que as pessoas que estão mesmo ao nosso lado, mesmo sendo nossos vizinhos, ou estando do outro lado do mundo, nas selvas, nos desertos, nas montanhas ou nas grandes cidades, como é que elas vão crer em Jesus se não ouviram falar dele e não tem como ouvir falar dele se não há quem pregue para elas, e não há quem pregue para elas porque as pessoas não foram enviadas? Irmãos, é séria a questão. É muito séria a questão. Por quê? Será que é só aquele Wagam que precisava ser salvo? Só uma pessoa que morre a cada 50 anos, a cada 100 anos, sem Jesus? Será que é assim, irmãos? Nós sabemos que é totalmente o contrário, não é verdade, irmãos? São milhões de pessoas nesse mundo que estão morrendo sem Jesus. São milhões de pessoas nesse mundo, milhares a cada dia, que morrem sem conhecer o Senhor Jesus, sem entregar suas vidas ao Senhor Jesus. Por isso, irmãos, queremos trazer esse testemunho de encorajamento para os irmãos, de incentivo para os irmãos continuarem envolvidos, engajados na obra missionária, para que Deus continue usando essa igreja e use ainda muito mais, enviando mais obreiros, seja para perto, seja para longe, para que Deus possa alcançar muitas mais pessoas através dessa igreja. E que Deus use essa igreja também para desafiar outras igrejas, outros irmãos, para que despertem e possam enviar pessoas, ou serem enviados por suas igrejas, para que chegarem nesses lugares onde, se não chegarem lá, não falarem do amor de Deus para aquelas pessoas na língua delas, elas não têm como crer, irmãos. Não têm como crer. Porque não há internet para elas, não há televisão para elas, não há rádio para elas. Há dezenas, centenas de línguas em que o evangelho é pregado, nas rádios, na televisão. Mas são milhares de línguas. Milhares de línguas, irmãos. O Agam não entende nem crioulo, nem português. Ele iria ficar lá sem ouvir o evangelho, com programas do evangelho na rádio, em inglês, francês, português, espanhol e centenas de outras. Ele não entender nenhuma delas. Se Deus não levantasse essa igreja para orar pelo pastor João Carlos, para chegar lá e juntos irmos até lá e continuarmos depois do trabalho, evangelizando, testemunhando para aquele homem, e Deus nos usando para abrir a sua mente, entender quem é Deus e o que o Senhor Jesus fez por ele, para que ele pudesse crer, pudesse invocar o nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus por isso, que Deus abençoe essa igreja, que Deus continue a usando, que Deus continue fazendo a igreja crescer, crescer na visão missionária, crescer em quantidade, crescer em qualidade, em nome de Jesus. Que Deus levante nessa igreja ainda mais obreiros, irmãos, mais obreiros ainda, para alcançar as pessoas ao redor, ou na cidade de Campinas, ou no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo inteiro. Por quê? Para Deus não há impossível, irmãos. Deus pode usar quem Ele quiser, que se dispuser a obedecer, para alcançar pessoas de toda raça, tribo, língua e nação, porque é isso que Ele vai fazer. Ele vai apresentar todos esses povos salvos pelo sangue de Jesus um dia, diante do trono do Cordeiro. Amém, queridos? Que esse seja o nosso alvo, seja o nosso desejo, nosso sonho como cristãos, como igreja. No nome de Jesus, que Deus abençoe essa igreja por sua participação na obra missionária.